sejam muito bem-vindos. Esse é o nosso segundo episódio, Conversa Franca Vidrosom. Vidrosom é um evento, viu, Marcelo, que a gente faz anualmente. O ano passado não o fizemos por conta da pandemia, e esse ano ele vai sair de qualquer jeito, seja online, seja presencial, e nós vamos caprichar, porque ele é um evento de muito conteúdo. Os convidados de hoje é Marcelo Barbosa, arquiteto, sócio da Baco Arquitetura, professor do Mackenzie, criador do podcast Betoneira, Misturando Ideias. É isso, Marcelo? Isso, é um prazer estar aqui com vocês conversando sobre acústica, conforto e maravilha isso tudo. Vamos conversar muito. O Ronaldo, ele é gerente comercial de construção civil da Perfil, que é uma extrusora muito respeitada no mercado, e ele tem uma pegada que eu gostei muito, que é essa parte do conforto acústico. É pesquisador também, vai atrás, então isso me chama muita atenção e eu acho que ele tem muita coisa para falar, porque ele viaja o Brasil inteiro e está dos dois lados. Está do lado do construtor, do fabricante e também do especificador e do arquiteto. Obrigado, então, quem está aqui é gente com muita experiência, com muito conhecimento, e podemos falar, podemos interagir à vontade. O importante é aquilo que eu te falei, nós temos que ser curto, a audiência é proporcional inversamente ao tamanho disso aqui, né? Então, quanto mais a gente conseguir ser relevante no menor espaço de tempo, maior chance de sucesso, né? Eu queria começar por você mesmo, viu, Marcelo? Tem uma coisa que me incomoda muito nos aeroportos. Não é o barulho de fora, porque esse você resolve. Você realmente resolve. Eu tenho visto, eu vou muito a Belo Horizonte, né? Então eu sou usuário, eu sou teu cliente, entre aspas, né? Mas o que me incomoda é o barulho interno dos aeroportos. E eu fico, às vezes, quando eu tenho que falar no celular, então, é um desconforto total, né? Principalmente se ele estiver cheio, né? Então, a pergunta é, esse lado, ele é tratado da mesma forma que o isolamento, de fora para dentro? Como que é isso? Esse valor, ele é discutido muito por quem o contrata? Se abre a carteira para isso, não se abre? Se enxerga isso como um valor agregado ou não? Como é que você vê isso ou você discorda de mim? Bom, primeiro, boa noite a todos. É um prazer estar conversando aqui. A questão dos aeroportos, nosso escritório, a Baco Arquitetos, ela é especialista na questão aeroportuária. A gente já fez vários estudos de aeroportos, fizemos o projeto e acompanhamos a construção do aeroporto de Belo Horizonte, Internacional de Belo Horizonte, e do aeroporto de Vitória também. E aí a gente tem dois lados de uma mesma moeda. Hoje em dia, a questão dos aeroportos no Brasil passa por um processo de concessionamento dos aeroportos. Então, os aeroportos que eram, tempos atrás, cuidados por uma estatal, que era a Infraero, hoje eles foram todos dados concessões em torno de 30 anos. No caso do Aeroporto Internacional de Belo Horizonte que a gente fez, o concessionário lá é Aeroportos de Zurique, junto com a CCR, criaram uma empresa que chama BHA Airports, e são clientes muito preocupados com essa questão do conforto em geral, do conforto do usuário, de um fluxo constante. E essa questão do conforto do usuário, ela se manifesta tanto no isolamento, no caso nosso aqui, que a gente está conversando, do isolamento acústico das turbinas do aeroporto do lado ar para internamente, quanto o conforto acústico do espaço de embarque, do espaço de desembarque, os espaços que as pessoas caminham para acessar os gates para embarcar, até sanitário a gente cuidou muito da questão acústica, né? Isso a gente usou nos aeroportos. A gente não tem parede, a gente tem na realidade um sanduíche de vários materiais com lã de rocha, materiais que dão uma resistência que é acústica, que é chapas de fibrocimento. Então, todos esses materiais eles ajudam o isolamento acústico do lado externo, turbina de avião, e internamente a conversa das pessoas junto com o forro
de alto desempenho acústico também. Então, a gente tem essa preocupação muito grande. Até os móveis que são colocados, as longarinas, as mesas, têm essa preocupação de manter uma qualidade acústica interna, porque tem muita gente. Se você vê uma sala de espera, uma sala de embarque de um aeroporto, tem muita gente lá conversando, discutindo, esperando o avião. Então, tem que ter realmente um isolamento acústico que lida com essa questão de modulação de som dentro de um ambiente com pé direito alto, grande. Então, os materiais de revestimento interno, teto, piso, compõem. O piso é um problema sempre, porque todo mundo quer piso de granito, então o granito reverbera muito som, então você precisa controlar em outros lugares internamente. Como que é a concessionária na questão quando você apresenta a conta aí? Porque são produtos caros, eles têm objeção, não tem que seguir os parâmetros, tem que atender a norma. Essa questão dos operadores aeroportuários, eles é uma questão. Esses operadores, eles operam aeroportos no mundo todo. Se você pega Zurique Airport, ela não tem aeroporto só na Suíça, ela tem aeroporto no mundo todo. A Fraport alemã tem aeroporto no mundo todo. A ENA espanhola, aeroporto no mundo todo. A Vinci francesa, aeroporto no mundo todo. Então, essas operadoras, elas operam vários aeroportos no mundo e elas obedecem a uma norma que também ela é mundial, que chama IATA. A IATA é uma associação internacional e foi criada pelas companhias aéreas. Porque tem a questão da companhia aérea também, porque o usuário, no fim das contas, ele também é da companhia aérea, porque ele está esperando um voo internacional ou doméstico de uma companhia aérea. Então, essa questão da arquitetura dos aeroportos é uma questão tratada a nível internacional. Então, você faz um aeroporto no Brasil, mas você, principalmente se a concessionária é uma concessionária internacional, você está dizendo respeito a uma qualidade de projeto de aeroporto que é elevada, que é igual no mundo todo. Né? Tanto que o aeroporto é considerado um não lugar, pelo que se você entra num aeroporto em qualquer lugar do mundo, você sabe que aquilo é um aeroporto. Né? Tem esteira de bagagem, tem gate, tem ponte de embarque, os acabamentos são meio parecidos, o comércio é meio parecido, então o aeroporto é igual em todo lugar do mundo. E tem lá suas especificações de materiais, controle acústico, acessibilidade, iguais no mundo todo. Então, a conta, o operador sabe que a conta é cara. Né? Não dá para fazer um projeto de aeroporto mais simplesinho, mais meia-boca, porque vai ter... E a questão da acústica é extremamente importante, porque no aeroporto não dá para fazer uma acústica meia-boca. Não dá, porque, no fundo, vai fazer o barulho externo para interno, vai fazer o barulho das pessoas lá dentro, então acaba ficando uma coisa muito complexa. Né? Tá bom. Ronaldo, você como um frequentador de aeroporto, você pode falar mal do Marcelo aí, não tem problema, porque você está no aeroporto que foi feito por ele, aí, em Vitória. Mas com a sua experiência nos últimos anos aí no mercado da construção civil, como é que você vê a evolução da acústica nas novas construções, e principalmente após a norma de desempenho, né, Marcelo? Porque eu acho que ela também ajudou nós. Como é que você está vendo, você que tem essa experiência de campo? Assim, Edson e Marcelo, eu vejo assim que nós, né, do mercado como um todo, nós estávamos meio inertes, né? A gente estava na nossa zona de conforto e até que veio a norma de desempenho, e como você mesmo disse, nós fomos provocados, né? A norma de desempenho deu uma chacoalhada aí, né? Para nós do mercado saíssemos da inércia e começássemos até então a desenvolver produtos com maior tecnologia, porque a gente ficava fazendo o mesmo dever de casa a vida toda, né? Então, assim, é óbvio que é nítido que né, da obrigatoriedade da norma de desempenho para cá, as construtoras, principalmente, se viram numa situação, né, que elas precisam, de qualquer forma, atender a norma. Mas, sabe, uma coisa que me preocupa muito, assim, como você disse, nas minhas andanças Brasil afora, a gente tem visitado, até, obviamente, antes da pandemia, com maior frequência, a gente tem visitado o mercado como um todo, principalmente a região sul e sudeste,
por aquilo que pareça, existe um Brasil fora de São Paulo, tá, meus amigos? Ainda existem outras cidades grandes fora de São Paulo, né? Então, assim, a gente percebe que eles querem fazer o dever de casa, o trivial, né? Ainda, e isso, assim, isso é bom por um lado, porque até então nada estava sendo feito, né? Pouquíssimos clientes, pouquíssimas construtoras têm isso no DNA de proporcionar um conforto acústico lá na ponta para o usuário, né? Mas, assim, com a norma de desempenho, a visão que eu fiz e que eu faço é que foi uma questão de atender o mínimo. Vamos atender o mínimo que está bom. Então, assim, isso também nos preocupa, porque parece que é algo só de obrigatório, mas será que a gente não pode fazer algo a mais? Assim, isso fez com que nós também somos fornecedores dessa cadeia toda, e a disciplina esquadrias de alumínio estava ficando para trás, né, Edson? Você sabe disso, pouquíssimos players têm a mente voltada para desenvolver produtos a cada ano, enfim, e a gente começou a ficar para trás e começou a entrar outros tipos de material, até que a gente começou a descruzar os braços e a gente entendeu, peraí, não vamos ficar fora desse mercado? Nesse sentido, Marcelo, eu vi que o seu sócio foi vice-presidente da Asbeia, o diretor da Asbeia, né? O teu sócio aí da Baco Arquitetura, é isso? Fui eu, não, sou eu mesmo, fui eu mesmo. Ótimo, então melhor ainda. Melhor ainda. Essa pergunta é para ti. Como é que o segmento, como é que a Asbeia, não precisa falar em nome de Asbeia, mas como é que o Marcelo vê, porque é uma mudança muito grande, né? Nós temos hoje uma norma, e o que o Ronaldo falou é uma coisa que nos entristece muito, né? Eu tenho visto que a maioria das construtoras querem atender a norma. Ninguém está preocupado com o cliente final e fazer algo a mais. Não, ele quer passar de ano. Passou, tá bom. Como é que esse movimento é para vocês? Qual a importância disso para vocês? A Asbeia é uma associação dos escritórios de arquitetura, para quem não sabe, e ela tenta fazer muito essa ponte dos arquitetos com seus clientes finais, no caso, a maioria do mercado de incorporação e clientes institucionais, e tentar melhorar esse relacionamento e melhorar também melhorar e capacitar os arquitetos nesse sentido de tentar entregar um projeto melhor formatado possível. Então, a Asbeia tem vários grupos de estudo que cuidam dessa questão de contrato, de licenciamento, de uma série de outras questões, e tem também um grupo de trabalho relativo à norma de desempenho. A norma de desempenho, para o bem e para o mal, ela veio no sentido de, pelo menos, dar uma régua inicial, né? Daqui para baixo não dá para fazer. Agora, o daqui para cima, eu acho que também as construtoras do mercado imobiliário elas estão passando um processo também de mudança, de qualidade nos seus materiais, a competição está muito grande, os próprios usuários, o usuário final que compra um apartamento ou que aluga um apartamento, agora tem a questão de locação também, e também dos prédios públicos e dos prédios de escritório, sempre o cliente final está ficando mais exigente, está cobrando mais, a gente está... o próprio mercado vai ditando algumas regras que as construtoras têm que ir atrás. E nesse sentido, acho que todos ganham. Né? Então, é curioso, o Ronaldo falou que da questão de São Paulo tem outras cidades grandes, algumas dessas outras cidades grandes estão dando exemplos muito bons. Verdade. E que às vezes a competitividade ela trabalha de uma maneira distinta e estão surgindo coisas maravilhosas nesse Brasil. Né? A gente trabalha no Brasil inteiro e a gente verifica coisas muito legais. Então, Marcelo, essa pergunta é para os dois. A Asbeia, vamos dizer assim, os arquitetos, não sei se você pode falar em nome deles, mas a Baco, ela soube aproveitar, entre aspas, os benefícios da norma, o segmento de extrusão, de esquadria, de sistema, soube aproveitar os benefícios? Bom, eu já fui vice-presidente e sou hoje novamente vice-presidente da Asbeia. Eu sou o vice-presidente comercial, que junto com os outros colegas, a gente tenta fazer essa ponte, no meu caso, essa ponte muito grande dos arquitetos com o mercado da construção civil.
né? E esse mercado é muito legal, porque os arquitetos, junto com o mercado, quando o mercado da construção civil ele interage, como nós estamos fazendo aqui, com os arquitetos, e, por conseguinte, vai interagir com o produto final da obra e do usuário, é uma coisa muito importante, porque a gente acaba desenvolvendo junto uma série de coisas importantes, uma série de questões. E nesse sentido, eu acho que a norma de desempenho, quando ela surgiu, ela, como a gente já começou aqui, ela foi uma régua, foi uma base. E cada vez mais as coisas vão se ampliando como possibilidades de melhoria. E eu acho que esse trabalho de casa agora ele depende muito da gente, arquiteto, da indústria da construção civil, dos especificadores, a sociedade civil cobrando, e a gente vai desenvolvendo as questões mais importantes dessa cadeia produtiva, né? Além das BEA, eu também dou aula no Mackenzie, na Faculdade de Arquitetura, e lá também a questão do ensino do aluno, eu dou aula no último ano, é muito importante, a gente foca muito nessas questões técnicas também, de conforto, sustentabilidade, detalhamento, de que existe o caixilho, que esse caixilho ele é uma entidade que vaza, tem estanqueidade, tem o vidro que tem controle térmico acústico, o próprio caixilho, o alumínio que tem que ser tratado, porque senão a acústica e a questão térmica passam. Todas as questões a gente já vê com o aluno quando ele está se formando, né, e vai virar profissional. E ele vai seguir nessa cadeia de tentar sempre uma melhoria e inovação junto à indústria da construção civil. Ronaldo, você viu o segmento? Como é que você viu? Aproveitou, não aproveitou? Edson, não está assim, sabendo? obviamente que a visão que eu vou fazer, ela tem o limite, e eu vou limitá-la, se eu puder agora, limitar ao que a Perfil fez, o que a Perfil Alumínio fez, se você me permite. E nós aqui da Perfil, nós aproveitamos sim. A Perfil, nos últimos 2 anos, juntamente com a Udinese, nós desenvolvemos um sistema de capacidade altíssima acústica, o sistema Sofia Silence, né, que é uma janela de fato acústica, né? Porque assim, o Edson até sabiamente nos ensinou, se eu posso colocar essa palavra, que a norma diz que acima de 30 dB já é uma esquadria acústica. Não é, esses parâmetros são muito rasos, né? Então, assim, quando a gente fala que uma esquadria de 30 dB que atenua 30 decibéis com um vidrinho de 8 acústica, não é acústica, ela é uma boa janela, vamos dizer assim, ela resolve algumas questões na construção civil, mas não é uma janela acústica, então eu penso que são pouquíssimos produtos que foram desenvolvidos. Assim, poucos concorrentes hoje têm uma janela de fato, e quando eu falo janela, eu estou falando esquadria, porque janela ainda é a tipologia mais usada no Brasil, né? E são as esquadrias de correr, que também são muito preocupantes, né? Mas, assim, do lado da nossa empresa, nós desenvolvemos, sim, gastamos rios de dinheiro em tecnologia, desenvolvimento, é engenheiro que vai, que testa, e nós temos um produto hoje nível internacional ou mais, né? Que a gente consegue resolver. Então, eu acho que essa oportunidade nos foi dada e a gente soube aproveitar. Não estamos ainda na crista da onda, no céu de brigadeiro, por questão de pandemia, enfim. Mas a gente pretende chegar lá, Edson. Eu vejo que para nós aqui da Perfil Alumínio foi muito bom e a gente soube aproveitar sim. O que o Ronaldo está falando, Marcelo, é muito importante. Esse RW30, que é o desempenho mínimo, que foi considerado classe A, ele é muito pouco. Pra você ter uma ideia, uma janela em qualquer lugar do mundo, para ser considerada acústica, ela tem que dar 35. E você sabe que isso é logaritmo. Então, esse é o termo. Uma janela, para ser chamada de acústica, o RW mínimo é 35. E as grandes avenidas, o que é o principal vilão aí, o ruído urbano, ela precisa de 35. Você não vai resolver com 30. Mas, diante desse abismo social que é o Brasil, foi uma maneira de nós começarmos. A norma entrou em revisão, o sonho de todo acústico é fazer com que essa régua suba, né? Mas para você ter uma ideia, não é o principal, viu, Ronaldo, item de reclamação. O ruído de impacto, o piso, é o principal vilão, é o maior número de reclamações, basta levantar os dados do PSIL e etc. Não é esse. Mas, dentro desse panorama, eu fico feliz de ver que vocês estão focados nisso. O que é conforto, Marcelo? O que é conforto acústico para vocês?
Vai lá, Ronaldo, Marcelo. pode Ó, começar. eu vou resumir em pouquíssimas palavras, né? Para mim, conforto térmico e acústico é algo que afeta ou não a nossa saúde e nosso bem-estar, né? Então, assim, eu vejo isso de uma forma bem presente, assim, como que a gente consegue estar num hotel. Vou ter que citar o nome, por exemplo, um hotel de rede nacional em frente ao aeroporto de Congonhas, e a gente só consegue dormir no horário que o aeroporto fecha. Então, porque fora do outro horário, a gente não consegue dormir. Então, assim, isso é um conforto acústico? Não é um conforto acústico. Então, assim, eu entendo que conforto acústico é quando um ambiente total, todos os materiais daquele ambiente nos proporciona um bom ambiente realmente, né? Onde a gente não tem ruídos indesejáveis, que cria aquela sensação de mal-estar, aquela coisa pesada, aquele filme que a gente bota, aquela almofada, aquele negócio. Isso, para mim, é o bem-estar, é um conforto acústico. Agora, Agora vamos complicar o Marcelo aí com essa pergunta, porque essa é a praia dele. Eu acho que nos últimos 1 ano e meio, a gente acabou pondo à prova o que é o conforto acústico, no sentido de estar preso a uma casa. A maioria das pessoas fez isolamento social, e viveu na pele isso, de estar mais em verdade. casa, estar lidando com as coisas, estar lidando com o vizinho de cima que fica andando, fazendo barulho. Então, eu acho que essas questões ficou muito mais evidente, né? Então, eu acho que a pandemia ela evidenciou uma série de aspectos de sociabilidade, de morar, de conviver, e que o conforto acústico ele virou uma peça-chave. Acho que ninguém mais vai ser igual, ninguém vai mais tratar isso da mesma maneira, né? A questão do ruído mexe com a saúde mental, né? Você consegue produzir muito mais se você está num ambiente que tem um tratamento acústico, onde você consegue se concentrar, você consegue escrever, você consegue pensar, você consegue dialogar, do que num barulho que tem Então, a pandemia lugar foi que tem um barulho positiva. constante. Hã? Então, a pandemia foi positiva. A pandemia nunca foi positiva, mas eu acho que foi um horror, né? A gente perdeu muita gente. Mas quando acontecem esses fatos, principalmente quando ele é mundial, né? Onde as pessoas têm que parar para pensar e acabam mudando alguns paradigmas, porque muda, né? Você fica 1 ano e meio em isolamento. Você, como arquiteto, Marcelo, você sente que os fabricantes, principalmente os de esquadrias, janelas, de fachadas, os especificadores, eles estão mais próximos para atender às suas demandas? Eles atendem às suas demandas ou você sofre com esse segmento? Olha, eu sempre fui muito bem atendido pela indústria da construção civil. Os especificadores são ótimos, sempre vão no escritório, conversam. Se a gente, às vezes, solicita, a questão de caixilho é uma questão muito sofisticada, então a gente, às vezes, pede para o pessoal ir fazer uma explanação para os nossos arquitetos. O pessoal tem uma super boa vontade. A própria Asbeia, ela estimula, ela intermedia essas questões de se fazer apresentações. Então, eu acho que a indústria da construção civil hoje ela está muito mais aliada ao arquiteto, aliada à ideia de que se constrói alguma coisa quando a gente interage, trabalha junto, pesquisa. Então, nesse sentido, eu acho que os especificadores, o pessoal de venda técnica, eles estão muito próximos da gente. E isso é muito bom. E acaba se revertendo também nas questões das feiras, das amostras, mostras, todas essas coisas que a gente está discutindo. Por exemplo, tiveram muitas lives e muitas questões onde a gente pôde, com um público muito grande, diga-se de passagem, nesse tempo da pandemia, porque a gente teve que ficar reduzido a essa telinha. Então, as questões, surgiram muitas discussões interessantes em lives, em reuniões, em outros nomes que tiveram aí, o Webton, sei lá, teve um monte de questões onde tiveram um público muito grande participando,
opinando, discutindo. Então, eu acho que teve um ganho muito grande nesse sentido, né? Eu vi no seu site que você também tem uma experiência com edifícios residenciais. Eu não sei se você faz também para as ditas habitações sociais, vamos dizer, o Minha Casa Minha Vida. Fazemos, a gente faz de tudo, né? Acho que arquiteto não pode escolher muito, a gente faz de E tudo. dentro desse universo que nos interessa muito, saber a sua experiência prática com os fornecedores desse tipo de caixilho. Você ficou satisfeito? Eles atenderam? Como é que ficou a questão da estanqueidade, do térmico, do acústico, o vai e vem da janela, ela cavalga, ela corre, como é que ficou isso? Infelizmente, o segmento mais popular do Minha Casa Minha Vida, ele não é a maravilha que a gente desejaria, né? Eu acho que a ideia do Minha Casa Minha Vida é sensacional, de a gente fazer habitação para todo mundo, isso foi maravilhoso, mas a maneira como isso se opera, ainda eu acho que precisa de ajustes, né? Então, é claro que o mercado da construção civil está trabalhando muito para criar um caixilho que consiga ter uma relação custo-benefício ótima, e tem estanqueidade, e tenha um isolamento acústico, tem todas essas questões. Mas ainda eu acho que tem um caminho grande a trilhar, porque ainda se pensa muito em número na questão de habitação social aqui no Brasil e pouco em qualidade. Então, tem que fazer para todo mundo fazer, e aí a qualidade fica a desejar. A gente já teve casos que a gente fez um conjunto habitacional lá no Ipiranga, há muito tempo atrás, e para público de Minha Casa Minha Vida, de 1 a 5 salários mínimos, e a gente desenhou os caixilhos, porque assim a gente acabou desenhando um caixilho e conseguindo uma relação mais interessante, claro, com perfis e isolamento, uma série de questões, mas desenhando a gente conseguiu ter um produto que a gente, que além de ter um desempenho acústico, ele tinha uma questão estética mais interessante do que aquela janelinha padrão que é colocado no meio da sala de qualquer habitação de interesse social. Então, temos um caminho longo a traçar. Melhorou bastante coisa? Melhorou muito. Temos possibilidade de melhorar mais? Muito mais. Né? Porque, afinal, é um público muito grande, é uma quantidade muito grande de habitação de interesse social de Minha Casa Minha Vida que é feito, e dá para melhorar bastante. Baseado no que o Marcelo falou aí para nós, você que vive esse mundo aí bem mais próximo do que nós aí, onde está o problema? Porque a quantidade de reclamação que nós temos visto aí, principalmente Caixa Econômica, nós representamos também a FEAL, Marcelo, que é a Associação do Segmento, não é mole. Eu escutei do Maurício Bianchi uma frase, ele disse o seguinte: o Brasil é um país que permite que se emita uma nota fiscal de um produto não conforme, de um produto fora de norma. Você tem a permissão de emitir uma nota fiscal. E esse é um grande desafio do nosso segmento. Você vive isso, Ronaldo? Basta fazer Não, todo dia a gente se depara com situações como essa. O Brasil é muito grande, então a gente anda, por exemplo, em obras de habitação social, de interesse social, no Nordeste, por exemplo, né? A gente já participou de obras que tem 7 quilômetros de terreno entre a BR e a última casinha lá na ponta. É uma imensidão de casa, você se perde lá dentro, né? Então, assim, tudo que você fala de um parafuso a mais, de um centavo a mais, é muito grande o número final, né? Então, eu vejo que eu acompanho aí o relator, o Marcelo, que realmente a gente precisa melhorar aí muito, porque nós que somos especialistas em esquadrias, a gente percebe que são esquadrias de baixa qualidade, tá? E para isso, o Edson, eu acho que a FEAL fez um trabalho muito importante, que é o PSQ, que é o Programa Setorial de Qualidade de Esquadrias de Alumínio. Então, assim, isso para nós já foi assim um grande passo. Só que assim, o que me deixa muito triste é que se você entra lá no programa, tem 11 FADs, que são as fichas de avaliação de desempenho, pouquíssimos caixilhos homologados no Brasil, e você conta nos dedos a quantidade de empresa que investe nisso. No nosso próprio segmento, né, são pouquíssimas empresas que aderiram ao PSQ, que injetam recursos, saúde, parte financeira, que bota recursos financeiros no PSQ. Então, assim, a própria entidade, que é o antigo Ministério do Desenvolvimento
das cidades, que hoje é o MDR, né? Solicita o PSQ, a FEAL, que é a nossa associação mãe, cria o PSQ, cria as regras normativas, e o próprio mercado não acompanha. Quer dizer, não acompanha, poucos acompanham, né? Então, assim, como que a gente vai melhorar lá na ponta? Como que eu vou chegar no escritório de arquitetura com um produto equilibrado, com um bom custo, mas que atendam, né, a solicitação do arquiteto com pouquíssimos caixilhos desenvolvidos para isso? E aí, assim, não há uma isonomia competitiva. E um dos pilares do PSQ é isso. O PSQ foi criado para criar, né, para uma isonomia. Então, a gente fica muito triste com isso, porque realmente o menos favorecido também precisa dormir, né? Porque, Marcelo, você nos surpreendeu com isso, pelo menos a mim, sabe? Eu fico até feliz de ouvir que você está sendo bem atendido, isso é muito bom. Aliás, os aeroportos, de maneira geral, são... Eu acho que a indústria automobilística tem muito a nos ensinar isso, fazendo uma analogia. Você pega um carro de alto valor, ou médio valor, por um popular, nenhuma das janelas entra água. E se entrar, eles se dão um carro novo. Boa. E eu vejo as nossas habitações. Perfeito. Caramba, por que a nossa janela... Você sai da classe média e lá entra água. E aqui, você pega um carro popular, não entra água, meu Deus. Eu até brinco, que eu falo que o dia que a Hyundai decidir fabricar janelas, fecha todos nós. Tomara que eles não façam, né? Mas, Marcelo, eu gostaria de ouvir de você. Eu acho que tem muitas oportunidades o mercado. O Brasil é um país incrível de oportunidades, né? Eu vejo isso. E eu fico pensando, caramba, será que a gente vai fazer a vida inteira feijão com arroz? Será que não dá para melhorar um pouquinho? Aí nós estamos mostrando que isso é possível. Você pega um 1.0 hoje, ele tem tudo. Tem ABS, tem câmbio automático. E eu fico pensando, onde que será? Será que está no arquiteto? Será que está no construtor que controla esse arquiteto? Onde é que está o X da questão para esse conforto entrar? Eu já não gosto muito da palavra conforto, porque ela remete muito a luxo, a supérfluo, né? A coisa cara, né? Então, talvez uma habitação saudável, não sei, que nome criar para isso? Ou a diferença entre morar e viver, né? Mas eu fico pensando, onde que está o X da questão para melhorar isso aí, né? Porque o PSQ está aí, é uma ferramenta, e daí? E onde que está o mercado? Onde está a arquitetura nesse papel? Você usou um exemplo bem interessante do automóvel, né? O automóvel, desde a sua criação lá, o Fordismo, ele tem uma linha de produção, ele tem uma industrialização, um sistema de montagem que ele é todo controlado e todo industrializado. A indústria da construção civil, ela vai começar, as construtoras, elas estão melhorando o processo construtivo quando elas conseguem embarcar uma questão de industrialização na construção e uma construção, peças que tem também que tem uma questão de industrialização embarcada. O prédio construído pelo pedreiro que assentava tijolo, punha massa, e a massa caía no chão e dava desperdício e não era sustentável. Quando ela é substituída por sistemas construtivos que usa aço, que usa painéis, que usa sistemas de parede de concreto celular, usa painel cimentício, usa drywall, a própria caixilharia, ela acaba fazendo parte de um sistema. E aí a questão de isolamento, ela vai aparecer na parede, no caixilho, no alumínio do caixilho. O vidro já tem uma excelência de isolamento termoacústico muito bom, vai aparecer na cobertura, vai aparecer em todos os sistemas. Então, a gente já não está pensando uma obra que ela é construída artesanalmente, ela é uma obra que ela é feita, uma boa parcela dela na indústria, e ela chega aí, ela é montada. Então, aí a gente consegue ter fazendo de novo paralelo com você que você falou de carro, ela consegue ter uma qualidade de produto final mais controlada. Quando ela é controlada, ela tem uma qualidade melhor.
E a questão, ela não é questão do arquiteto, é do engenheiro, é do pessoal da indústria da construção civil. Todos nós estamos cientes de que o céu é o limite na questão de projeto, de tecnologia, de estética, a gente dá para fazer tudo. O que tem ainda é a questão do custo Brasil, né? Que construir qualquer coisa no Brasil é difícil, o custo do mercado da construção civil é muito caro, o custo por metro quadrado é muito caro, e aí tem vários fatores que vão implicar, e eu acho que o menos problemático aí vai ser o arquiteto ou o engenheiro. Todos nós estamos super sabendo o que a gente tem que fazer, a gente estuda para isso, a gente propõe vários projetos que a gente faz, chega depois a construtora e faz uma reengenharia de valor, porque o valor não atingiu o que era uma expectativa do cliente, o que dá para vender para o mercado, e aí simplifica-se tudo. Né? Então, a distância que tem entre um projeto que é concebido pelo arquiteto, pelo engenheiro, e o que é realizado após uma reengenharia de valor. Eu tenho um desafio para você que eu acho que o Ronaldo vai poder te atender, Marcelo. Você é professor do Mackenzie. E eu pergunto, como é que é a indústria, como é que o Ronaldo, como é que nós poderíamos ajudar vocês dentro da universidade para levar esse conhecimento? Quantas horas tem um aluno hoje de conforto acústico? Já ajudam, viu? Já ajudam. Então, porque nós estamos nos colocando à disposição para isso, porque nós só vamos mudar isso na base mesmo, sabe? Eu penso isso, nós temos algumas pessoas interessantes que podem dar verdadeiras aulas e alguns cuidados, sabe? Até na escolha do produto, sabe? Independente da marca que você representa, tem um conhecimento aí que eu sinto. Eu visito muitos escritórios de arquitetura e eu vejo que eles ficam assim, bobo de ver que eles na universidade tiveram muito pouco a respeito disso. Só aqueles que realmente se interessam fora de lá. Então, eu coloco nós à disposição para colaborar com você como Asbeia. Como é que a gente junta um pouco mais isso daí? O conhecimento prático com a universidade. Na questão da faculdade, eu acho que a indústria da construção civil ela atua muito próximo hoje das universidades, das faculdades de arquitetura. Elas promovem concursos de arquitetura, né? Tem vários concursos de arquitetura que são promovidos ou por organizações tipo a FEAL, a CBCA. A CBCA tem um concurso de arquitetura para estruturas metálicas maravilhoso, que os alunos entram, participam, fazem projetos lindos. Eu mesmo palestro em dou palestras na FEAL a alunos de várias faculdades de arquitetura, mostrando a qualidade do alumínio, qualidade das arquiteturas de que maneira que dá para a gente fazer um melhor uso do alumínio e das esquadrias. Eu acho que as associações ligadas à indústria da construção civil estão muito articuladas com a academia. É feito muita coisa. Painéis que são dados em aulas, onde os profissionais vão e explicam como é que funciona. Isso é uma realidade do Mackenzie, né, que eu vivo todo dia. Tem aulas específicas de falar de acabamento, de materiais, e a indústria da construção civil vai em peso mostrar os seus materiais, às vezes monta estandes no saguão da faculdade, são feitas palestras, tem uma proximidade muito grande. E aí você pergunta, mas onde que erramos? Né? Porque a faculdade ela capacita, a indústria da construção civil participa. Onde erramos, né? Assim, se me permite só apimentar um pouquinho, né, o nosso bate-papo. Assim, eu não posso nem dizer que é onde erramos, talvez a palavra não seria essa, mas eu entendo que toda essa cadeia, essa indústria da construção, né? Essa indústria da construção tem uma coisa que é a roda gigante. Quem faz essa roda girar são as construtoras. As construtoras hoje geram milhões de empregos, são muitos empregos diretos, indiretos, são muitas indústrias que atendem a construção civil. Então, eu acho que o trabalho de especificação é muito bem-vindo, Edson, e a gente se coloca à disposição para esse trabalho. Dou os votos de apreciação aí que o professor Marcelo faz, ora como professor, ora como arquiteto, né, na função, mas quem faz essa roda girar são as construtoras, isso é sempre. Quem lá na ponta tem a caneta, vamos dizer assim, para escolher um produto A, B ou C,
é o dono da consultora, é o comprador. Então, isso eu acho que é uma situação que a gente se depara, e eu já me deparei muitas vezes com isso, onde a gente chega, sabe, numa negociação, e a gente abre a nossa empresa mostrando todos os papéis, e mostra laudos, testes, e exemplos, está aqui, a esquadria A, a esquadria B, está aqui, com conjugações de vidro, e de repente um concorrente nosso leva, né, o fornecimento, ganhar e perder faz parte do jogo, com um produto, muitas vezes, que não tem nem o mínimo necessário para estar ali. Aí você fica se perguntando, poxa, até onde, sabe, vale a pena a nossa empresa, nós que trabalhamos certinho, investir nisso? Porque chega lá na ponta, a balança fica desigual. Então, eu acredito que a construtora que faz essa roda girar, eu acho que ela devia, de alguma forma, também nos ajudar para que esses investimentos sejam colocados cada dia mais, né, para que o produto final seja de qualidade. Então, especificação é uma coisa, sim, legal, é isso mesmo. E tem a questão da construtora também. Essa é a minha visão, tá? Bom, estamos caminhando já para o final. Eu acho que também, Ronaldo e Marcelo, a nossa contribuição, nós olharmos também para o nosso próprio umbigo, né? Que é importante de ver o que cada um de nós pode fazer. O Vidrosom tem essa característica. Você, Ronaldo, está junto conosco, Marcelo, vou fazer muito um legal. convite especial para você vir. A ideia é colocar... Opa, vou com certeza. Conteúdo é polêmico, a gente não poupa ninguém, fala o que tem que ser falado, e eu acho que esse podcast vai ser editado, vai ser um dos aquecimentos para o evento, que é dia 30 de setembro, e o desafio é esse mesmo, que cada um, olhando para o seu umbigo, vamos melhorar o ensino, vamos melhorar as exigências, vamos atender mais. Eu continuo com a minha reclamação para você, Marcelo. Eu acho que o conforto acústico dentro do aeroporto eu tenho dificuldade para falar. Ou você cria um espaço para nós, ou você põe mais absorção, não sei o que você vai fazer. Mas é muito legal isso, saber que a gente pode contar com vocês. E você também, viu, Ronaldo? Eu acho que esse desafio de preço, de alguma maneira, nós vamos ter que encantar essa construtora. Ela vai ter que mudar essa maneira de pensar. Para de só atender a norma, vamos pensar nesse cliente como um todo. Então, por gentileza, eu queria considerações finais de cada um e pode ficar à vontade. Assim, eu fico extremamente feliz na oportunidade ímpar, né, de estar participando, né, de um podcast como esse, de um bate-papo como esse, porque eu acho que esse trabalho de formiguinha é um trabalho assim pesado e que eu acho que a gente só tem que parar de reclamar também e vamos descruzar os braços. Então, Edson, parabéns, você, toda a equipe, né? Muito obrigado por ter nos convidado. Eu acho que é isso, eu acho que nós estamos tentando, de alguma forma, sair da mesmice, né? Fazer diferente, pensar fora da caixinha. Precisamos da ajuda, precisamos que as disciplinas se conversem. O arquiteto Marcelo falou um negócio muito interessante. Cada um trabalhava desconectado, né? O arquiteto lá, o alumínio aqui, a construtora ali, depois que juntava tudo, dava aquele monte de problema. Então, essa conexão, esse trabalhar a quatro mãos, eu gosto muito de usar essa expressão, isso é muito importante, né? E eu encerro a minha fala aqui com uma frase que diz o seguinte, que eu acredito muito na sorte. E tenho visto que quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho. É isso aí, grande abraço. Obrigado, Ronaldo. Muito bom, Ronaldo. Obrigado, Ronaldo. Eu sou um otimista de carteirinha, viu, Edson? Eu sempre acho que as coisas caminham para uma solução melhor, né? E retomando, eu acho que para mim foi muito impactante, apesar de ter trabalhado muito nesse ano e meio aí de pandemia, para mim e acho que para muita gente foi um momento também de se pensar. Então, eu com o otimismo que eu falo, que esperamos que a gente saia dessa com ideias renovadas e possibilidade de a gente melhorar muito no segmento que a gente está vivendo, que a gente trabalha, que é o mercado da construção civil, que a gente tenha mais resiliência, né, para conseguir sempre se superar e tenha mais o que o Ronaldo acabou de citar, essa parceria de a gente trabalhar mais junto, mais focado para tentar achar soluções mais coligadas, mais juntas, né? Perfeito.
eficientes. Gostei muito do papo, vocês são muito ecléticos, a gente pode abordar qualquer assunto para discutir até os problemas do país aí, se quiser. Gostei muito. Eu acho que a arquitetura engloba isso tudo, né? Não, foi muito bacana, foi descontraído, foi um bate-papo mesmo. Agora a gente vai resumir, vou mandar para vocês depois tudo pronto e espero vocês no dia 30 de setembro lá no Vidrosom. Vai ser manda um convite que a gente vai, hein? Vai ser. Legal. E, olha, muito obrigado mesmo, viu, Marcelo? Olha, seu tempo. A gente que agradece o convite, foi um prazer conhecê-los. E eu quero que a gente se veja ainda. Quem sabe essa pandemia acabando, vamos dar um pulo lá, Ronaldo. Vamos dar uma aula lá de acústica, de esquadrias para eles na prática. Isso. Vamos trazer o Marcelo para o laboratório, conhecer os sistemas e estamos aqui para somar, viu? Vocês vão se surpreender com a participação da Perfil no Vidrosom, hein? Nós estamos preparando um negócio mágico, hein? Vai ser muito legal, Edson. Vai ser muito legal. É um marqueteiro, viu, Marcelo? Um abraço. Não perca, Marcelo. Que mora no coração. Um abraço. Obrigado, Ronaldo. Isso aí. Legal, não vou perder, não. Estou nessa. Tchau. Um grande abraço para você.